Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar mais uma vez o nosso atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Hoje eu vim de violão assim porque eu vim para dar um aviso para vocês e a nossa prece vai ser musicada hoje, né? Nós vamos tocar a música Quanta Luz. E esse aviso é exatamente para dizer para vocês que nesse próximo sábado, às 3 horas da tarde, nós vamos comemorar o nosso Dia da Criança. Então vai ter presente para as crianças aqui no Chico, vai ser bem interessante à tarde e nós vamos transmitir também ao vivo. Aproveitando também para divulgar o nosso violão fraterno, que é o nosso estudo de violão dos sábados, todos os sábados às 4 horas da tarde. E nós ainda estamos precisando de violões. Quem tiver um violão em casa, velho, que não usa mais e tal, então nós precisamos de instrumentos aqui para poder abrigar mais alunos. Por isso que eu vim com o violão, exatamente para fazer essa divulgação e fazer esse apelo a vocês. Quem quiser pode contribuir doando um violão e tal. Hoje em dia tem também violões baratos demais para serem doados, para serem comprados nas lojas. Então, hoje é muito fácil comprar violão, porque o violão está muito barato. Tem uns bonzinhos e que não são profissionais, portanto, são bem baratinhos. E não é necessário um violão profissional, porque é um violão para estudo, violão de aula. Então, tá aí o nosso apelo para a nossa campanha Violão Fraterno, tá, pessoal? Então vamos fazer a nossa prece, de início, e a nossa prece vai ser através da música Quanta Luz. Gostaria que todos fechassem os olhos e vibrassem positivamente, que essa música é belíssima realmente. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bom, pessoal, vamos começar a nossa palestra de hoje. Hoje nós temos um tema maravilhoso, que é um tema que a maioria das pessoas fica curioso, em relação ao bem. O que é fazer o bem? Como nós devemos fazer o bem ao nosso próximo? Muitas vezes as pessoas acham que fazer o bem é doar cesta básica só. Isso é fazer o bem também, tá certo? Mas muitas pessoas acham também que fazer o bem é preciso recompensa, quer dizer, é preciso que as pessoas reconheçam o que ele fez. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não faço bem, porque é a gente fazendo bem e o outro sendo mal agradecido, não agradecendo, não dando a gente o crédito do bem que a gente fez a ele. E aí a gente sempre lembra daquela coisa de Cristo que diz assim, fazer o bem sem olhar a quem. E principalmente a gente tem que imaginar que se Cristo fosse pensar em retribuição para fazer o bem, ele jamais teria passado a mensagem como ele passou. E ele jamais estaria fazendo o bem como até hoje faz através das suas palavras. Então é uma das principais coisas que a gente tem que se lembrar em relação ao bem. Mas todas as vezes que eu me recordo do bem, eu me recordo da natureza humana. Porque, na realidade, nós fomos feitos para o bem. Nós não fomos feitos para o mal. A maior prova disso é que todas as vezes que a gente deixa de fazer o bem, que a gente deixa de contribuir com a sociedade, com as pessoas, com o mundo, a gente se sente entediado. É a primeira coisa que dá na gente, a gente sente tédio. Quando a gente não tem aquela fraternidade com o nosso próximo, o próximo passo é exatamente a gente entrar em tristeza e depressão.
E a maioria das pessoas sentem falta de fazer o bem. Até as pessoas mais terríveis, com os piores pensamentos de vingança, a falta de nobreza, a falta de humildade, a extrema vaidade, todas essas pessoas sentem falta de fazer o bem. É incrível, é impressionante, as pessoas sentem realmente falta. Eu tiro por mim, eu me lembro muito bem de quando eu estava passando as minhas fases difíceis com o álcool, com a depressão. E eu acho que a minha maior depressão era porque todas as vezes, eu acho que todos os meses eu prometi a mim mesmo que no próximo mês eu ia começar a fazer o bem. Eu ia fazer alguma coisa para ajudar. Eu ia dar um sopão. Muitas vezes eu ficava pensando, eu digo, meu Deus do céu, com esse dinheiro de álcool que eu tomo, eu deveria juntar e doar de sopa. Ia ser um bocado de sopa. Porque pode ter certeza, eu gastei muito dinheiro bebendo. Torrando dinheiro com algo que ia prejudicar a minha saúde. Então vocês vejam que muitas vezes a gente cata o problema para a gente. É como se a gente estivesse atraindo as energias negativas por gosto. A gente sabe de antemão que é preciso fazer alguma coisa. A gente não faz porque a gente não quer, porque a gente é desleixado, porque muitas vezes a gente até culpa o tempo. Eu não tenho tempo de visitar os velhinhos lá no asilo de Caruaru, na Casa dos Pobres, São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, a Casa dos Pobres. Eu não tenho tempo de sair, ou então eu não tenho coragem, Wagner, de sair numa quinta-feira de noite, porque nós temos aqui abnegados trabalhadores que na quinta-feira de noite, de 15 em 15 dias, vão doar um sopão ali na Rua da Matriz. Então você vê o pessoal em cima de um carro, o pessoal é espírita, está em cima do carro com uma panela do tamanho do mundo de sopa, doando sopa em uma fila daquelas pessoas que dormem ao relento, tomando a sopa, mas a gente não tem coragem de participar disso. E muitas vezes essa coisa de não participar e de não fazer o bem nos causa um mal-estar muito grande, porque a gente vê as outras pessoas fazendo o bem. Muitas vezes a gente pensa também, mas o mundo está tão ruim. Não, gente, tem tanta gente fazendo o bem que vocês nem imaginam. O problema é que o bem não dá ibope. Então nas redes sociais você só vê desgraça. Nas televisões ou nos meios de comunicação de massa, você só vê coisa que não presta, notícias ruins, porque notícia ruim estimula as pessoas, a curiosidade das pessoas. Eu queria saber como foi. Uma prova disso é que quando você vai passando em qualquer canto que tem um acidente e tal, você corre para ver o que foi que aconteceu. O programa de mais audiência, eu já disse isso aqui para vocês, aqui em Caruaru é um programa que se o rádio ainda fosse de botão, porque hoje em dia não tem mais rádio de botão, mas se você tirasse o botão, jorrava sangue. De tão cruel que é as notícias, que são as notícias que tem nesse programa. Então a gente está muito focado em coisas, e isso faz parte desses nossos erros sucessivos, praticando coisas que a gente não deveria praticar. Então a gente se acostumou a fazer o mal, a gente planejou fazer o mal sem querer. Encarnação após encarnação, nós estamos repetindo o mal. O mal que eu digo é o erro, é a ausência do bem, é a escuridão ao invés da luz, é o deixar de fazer. Já dizia Homero, no clássico livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia Humana, que o lugar mais tenebroso do inferno está destinado às pessoas que são omissas, que não fazem nada. Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. São aquelas pessoas que são acomodadas, que estão em casa sempre, sem fazer absolutamente nada. Porque nós temos a essência do bem dentro de nós. A ajuda está dentro de nós, nós temos vontade de ajudar. Só nós temos coragem, ou não damos o salto quântico da ação. Vai só a sensação, a vontade de fazer, mas aí você não parte para o próximo passo, que é fazer, realizar. E aí eu me recordo de um provérbio, ou de uma historinha chinesa, né, que diz que vê um sábio junto com seu súdito ao lado. E ele vai passando por perto de um rio, e ele vê, na beira do rio, um escorpião se afogando. Aí o sábio vai lá,
bota a mão por baixo do escorpião, tira ele. Quando ele chega na beira do rio, que vai soltar o escorpião vai, pum, pica ele. O rapaz que estava do lado, que era o súdito, olhou para ele e disse: mas mestre, o senhor sabe que é da natureza do escorpião picar. Ele disse: é da minha natureza ajudar. Então é da nossa natureza ajudar. Faz parte do nosso ser, do nosso interior. E aí eu trouxe uma proposta fantástica hoje para vocês, uma proposta extremamente prática. Mas antes de dizer essa proposta prática, eu vou ler para vocês um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, através dos espíritos, lógico, Kardec perguntando, os espíritos vão e respondem, né, fazem as suas considerações, e ele fala do homem de bem. Prestem atenção o que é o homem de bem. Eu vou ler só um trechinho, só um pouquinho do trecho, só para vocês entenderem o que é um homem de bem. Muitas vezes a gente fica pensando, isso aí é uma coisa tão utópica, porque é um negócio impressionante. E isso naquela época, né? Hoje, se a gente fosse incluir qualquer coisa no homem de bem, nesse texto de Kardec, tinha tanta coisa para se colocar, né? Porque nós falhamos em tantas coisas, tantos deslizes nós damos, né? Então, são muitas cascas de bananas que são colocadas e nós fazemos questão de pisar nelas. Aliás, a gente vê a casca de banana, porque casca de banana significa que você não viu, né? Tem uma casca de banana, você pisou, caiu. Mas não, nós vemos as cascas de banana na nossa frente e nós não tomamos conta para não cair, para não pisar nessa casca de banana. A gente vai lá e pisa de propósito, como se estivesse desafiando o mundo. A gente faz isso em diversos momentos, mas escutem só essa coisa do homem de bem. Eu acho muito interessante isso, porque é uma das passagens mais interessantes do Evangelho. Todas elas são fantásticas, mas essa é muito boa. Porque ela fala exatamente dessa coisa, da sua essência. O que é que você deve ser? Então tem aqui, ó, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez tudo de bem que podia, se, de propósito, não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. E ele continua dizendo, falando sobre o homem de bem. Tem muita coisa aqui, são 2 páginas sobre o homem de bem. Numa empresa, 2 executivos com a mesma formação, com a mesma estrutura, vão se consultar com um psicoterapeuta. Eles estão em conflito. E aí o psicoterapeuta pergunta a um dos executivos, que é uma pergunta base, faz parte da anamnese do psicoterapeuta, é exatamente saber o que é que o outro pensa, fazendo perguntas, questionando. A gente só sabe perguntando. E aí perguntou a ele, quais são os seus conflitos? Aí ele fala todos os conflitos que ele tem. Quando primeiro termina de falar os conflitos, ele diz assim, olha, se eu pudesse chamar todos os seus comandados aqui, um por um, para falar sobre você, o que eles diriam? Esse primeiro sorriu, desdenhou, desviou a conversa. O segundo, ao ouvir a pergunta, baixou a cabeça, calou e disse, ninguém falaria bem de mim. Porque até hoje eu nunca fiz o bem, mas também, ou nunca fiz o mal, mas também nunca fiz o bem. Eu nunca ajudei eles. O outro disse assim, desdenhando, eles falariam de bem porque eu ia lá, ia falar com eles, veja, subornando, né? Olha, vocês vão falar com o psicoterapeuta lá, ele vai perguntar o que é que vocês acham de mim, por favor, vá lá e fale que eu sou um chefe maravilhoso, que eu sou uma pessoa fantástica. Vai lá e fala bem de mim. Bom, o que se conscientizou no momento começou a mudar a história. Porque a consciência é a base de tudo.
O primeiro que desdenhou não fez mudança nenhuma. E no setor que ele estava, nada mudou. Já o outro começou a observar mais os funcionários, pedir a opinião, conversar com eles, participar dos problemas que eles tinham em suas casas. Porque é aquela história, não, você é chefe, você não pode se envolver com funcionário, funcionário é funcionário, você é você. Não, a gestão moderna não diz isso. Eu digo a vocês porque eu sou consultor empresarial, trabalho com a parte organizacional, eu sei muito bem dessa história. Hoje o chefe moderno é aquele que tem a liderança servidora. Eu estou ali para servir, eu estou ali para criar boas expectativas sobre mim, sobre a empresa, de uma forma espontânea. Eu não estou forçando isso, eu faço porque eu gosto de fazer. É assim que o bem deve ser feito. A gente tem que fazer porque gosta de fazer. A recompensa, Deus nos envia, mas nós não devemos esperá-la. Jamais. Ah, não, olha, eu não faço bem porque as pessoas não me dão retorno. Sabe o que é isso? Troca. Você pode ter algum retorno material por conta do bem que você fez, mas nunca você terá um retorno espiritual, porque aquilo não foi dado de forma plena, de forma clara. E aí, gente, eu vou passar para vocês aqui uma das passagens do Evangelho que mais me emociona. Saulo, de Tarso, no caminho para Damasco, no meio do caminho de Damasco, já nas portas da cidade, depois de ter sido um cruel perseguidor do cristianismo, dos cristãos da época, é surpreendido por uma luz fortíssima. Saulo cai do cavalo. Naquela época, cair de um cavalo significava a pior desonra para um cavaleiro, principalmente com o orgulho e o nível de vaidade que Paulo tinha. Então ele caiu do cavalo. Quando ele olhou para cima, ele viu um clarão mais forte do que o sol do meio-dia, que foi meio-dia que ele estava entrando em Damasco. Então ele viu um clarão mais forte do que o sol. Aquilo ali cegou ele. Quando ele cegou, ele escutou uma voz que dizia: Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele teve a atitude de um homem que cai aos pés do Cristo, aos pés da moral, da palavra. E ele disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Eu passei uma situação muito parecida com essa. Eu bebi todas. E antes de eu me conscientizar, eu caí num bueiro. Eu já contei essa história aqui. E eu fiquei todo melado de lama. Mas todo melado de lama. Eu me cortei todo, eu caí no bueiro de cara. Foi uma queda de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. Eu podia ter morrido nessa queda, porque já imaginou uma pessoa embriagada caindo de uma altura de 1,5 metros de cara. Eu caí e arrebentei. Pois é, exato. Então eu caí, me melei todo, fiquei completamente imundo, ensanguentado. E uma moto foi passando e alguém viu que eu tinha caído. E apontaram, o rapaz da moto parou. Me tirou junto com outro que parou também. E eu saí. Eu não conseguiria sair daí. Nem levantar eu consegui. O rapaz teve que ir lá embaixo, me apoiar, me empurrar, e o outro pegar, puxar. Veja que os benfeitores, né, aparecem na hora, né? Sempre aparece quem vai ajudar alguém que está totalmente... E eu, bem vestido, porque eu não estava mal vestido. Então a pessoa disse: meu Deus, o que foi que aconteceu com aquele cidadão que caiu dali? Me puxaram, eu subi, ia passando uma mocinha de moto com outra. Parou a moto. Olhou para mim e disse: eu vou levar o senhor em casa. E eu fui andando com ela, e ela empurrando a moto e me puxando.
E eu manquejando e tal, porque eu estava completamente arrebentado. Fui manquejando até em casa, coisa de 500 metros, 600 metros da minha casa. Quando chegou na frente da minha casa, ela olhou para mim e disse: moço, o senhor não merece isso. E aí foi que eu, depois de tomar banho e chorar muito, eu olhei no espelho com a cara toda arrebentada e eu olhei, senti aquela presença fortíssima e eu disse: Senhor, o que você quer de mim? O que é que você quer de mim? E imediatamente eu recebi uma resposta fantástica, fantástica. O meu mentor disse: ou para ou morre. O meu anjo da guarda deu um ultimato: ou para ou morre, meu filho. Escolha o que você quer. O que é que você quer? Ou você entra na trilha do bem, agora é a última chance, ou você vai se arrebentar. E eu entendi muito bem a mensagem. A partir daquele momento, eu disse: eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou praticar os mesmos atos que eu vinha praticando. Eu nunca mais vou perder tempo com bobagens. Então, por que é que se faz o bem? Por que é que o Espiritismo ensina tantas coisas maravilhosas? Porque o Espiritismo dá exatamente esse norte. Ele mostra que fazer o bem é extremamente compensador. Todos os dias, gente, olha, todos os dias eu recebo a recompensa pelo bem que eu faço. Mas sem esperar nada em troca, porque eu não espero absolutamente nada em troca. Eu faço porque eu adoro fazer, eu me sinto bem fazendo. Eu me sinto bem vindo na casa espírita para falar, eu me sinto bem tratando bem as pessoas que estão ao meu redor, eu me sinto bem eliminando as discussões inúteis. A gente agora está numa época terrível, onde as pessoas estão discutindo na internet sobre porcaria de política, que é importante para o país, mas sinceramente, nesse nível que está aí, pessoas que são amigas há 50 anos, 60 anos, se trocando na internet, dizendo bobagem, recebendo... Me afastei disso, gente. O que era extremamente importante para mim, quando eu estava completamente tomado pelas ilusões, pela anestesia de um componente químico chamado álcool, eu vivia polemizando. Se eu estivesse na mesma situação nos dias de hoje, eu estava levantando a bandeira de alguém e discutindo o tempo todo na internet, criando uma estrutura energética extremamente negativa para mim. Ah, Wagner, então a gente vai sair do mundo? Eu não estou dizendo que ninguém saia do mundo. Mas se organizar para o bem é pensar que no futuro, e não é um futuro longe não, é um futuro muito próximo, você terá que se comunicar com aquelas pessoas que você ofendeu, com aquelas pessoas que você brigou através da internet, com aquelas pessoas que você insultou a própria honra dela, por conta de uma pessoa que mal lhe conhece. Ele não sabe quem você é. E quando é conveniente a ele, sabe o que ele faz? Ele vai e se alia ao concorrente, ao adversário político, porque é conveniente. Faz parte dos conchavos políticos. E você é tão tolo. Você leva a coisa tão a sério, num momento tão fútil, tão passageiro. E você leva a coisa tão a sério que você quebra suas amizades preciosas. Queridos amigos, pessoas muito amadas. E você está criando uma polêmica. E danado é isso, é que a gente vê até os espíritas se indispondo. Eu fico tão triste com isso, porque eu digo, meu Deus, sabendo de todas as consequências, para que está discutindo sobre isso? Não é você não ter a opinião, mas você precisa se vigiar. Você precisa tomar conta dos seus pensamentos, das coisas que você diz. Não diga agora, espera.
Não vai dizer agora, conta até 10. O espírita é assim. Ele aprende a contar até 10 até provocar algum distúrbio em alguém. Criar algum atrito com alguém. Eu aprendi isso. Veja que coisa maravilhosa. Eu aprendi isso. Hoje eu estava pensando, de novo me olhei no espelho e disse, meu Deus, quem tu era, hein? Nessas horas tu estava pegando briga assim, de cabeça para baixo, plantando bananeira. E tu estás nessa calma, nessa paz. Sabe o que é isso? É a satisfação de estar fazendo coisas positivas. De não estar se atritando. De não ter perdido a sua energia pessoal com discussões extremamente fúteis. Porque, sinceramente, eu não acredito em salvador da pátria. De um lado ou do outro. Quem vai consertar? Não acredito. Soluções rápidas, imediatas? Não sei. Não acredito. Quem promete que vai mudar completamente tudo isso, não está prometendo legal. E todo mundo está prometendo. Né? Eu não estou falando em lados. Por favor. Então significa que você está ou de um lado ou do outro, ou no meio, ou na banda, ou obliquamente, sei lá. Você está brigando com pessoas por um momento que é passageiro e que vai ter que se ajustar a toda uma realidade que nós já temos. E por que a gente deve se organizar para o bem? Aí é onde está a história. Porque muitas vezes você diz, não tenho tempo, eu não sei como me organizar. Wagner, como é que eu faço para ajudar na casa espírita? Eu digo, não precisa ser na casa espírita. Em todo canto você pode ajudar. Não precisa ser na casa espírita. Eu vou passar mais uma frasinha de Paulo, que é exatamente assim. Veja. Pois o que eu faço não é bem o que eu desejo. O que desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Veja, eu não quero fazer o mal. Mas o que eu continuo fazendo é o mal. Porque em não fazer o bem, eu já estou fazendo o mal. Vocês concordam? Se eu não estou fazendo o bem, eu não estou fazendo nada. Eu estou tornando a minha vida inútil. E aí você vem. Não consigo me organizar. Não sei como fazer isso. É muito bonitinho, mas eu não tenho nem com quem organizar. A gente não sabe quem está com mal intenção, Wagner. Meu Deus do céu, ajudar não significa dizer que você vai ter uma pessoa honesta do outro lado, não. Ajudar, você ajuda por ajudar. A energia que você deu não vai se estragar porque você deu a alguém que vai usar aquilo. Bom, a consciência é do outro. Se o outro pegou uma cesta básica sua e não precisava dessa cesta básica, o problema consciencial está no outro, não está em você. Qual é o problema? Você fez sua parte. Você está fazendo o seu. Qual é o problema? Não, eu não vou fazer isso não. Ah, não, Wagner, eu soube que a casa fulano de tal que cuida de crianças, a diretora é uma trambiqueira. Ela se beneficia. Eu quero lá saber da diretora, eu quero é ajudar as crianças. Qual é o problema? Vai lá e faz o teu. Então, como é que a gente pode se organizar para o bem? Como eu falei para vocês, eu sou professor de administração de empresa. E aí eu digo, puxa vida, as ferramentas de administração de empresa podem ajudar para que as pessoas se organizem para fazer o bem. Porque a organização do mal é perfeita, viu, gente? A organização para fazer coisas erradas é perfeita. Você veja aí, o crime é organizado, já viu? Crime é organizado. Os obsessores são organizados. No livro Ação e Reação, o tal de Leonel é o obsessor do filho de um fazendeiro. E aí André Luiz, junto com um dos benfeitores, numa daquelas equipes de socorro, pergunta a Leonel, o obsessor: como é que vocês fazem essa obsessão? E Leonel responde. Leonel diz assim: a gente faz a obsessão procurando o desejo básico. Como é? Esse não, a gente fica com uma pranchetinha na mão. E a gente fica observando
O que é emanado da criatura de real? O que é real? Por exemplo, você dá uma cesta básica. Se você deu de coração, é real. Se você deu a cesta básica para usufruir algum agradecimento, algum favor por trás, para alguém lhe ver e lhe achar bonzinho, para tirar alguma vantagem, você não fez o bem. Você pode ter feito o bem aparentemente, mas você não fez o bem intrinsecamente. O obsessor anota. Ele é vaidoso. Ele é mentiroso. Esperem. Você sai, aí vai lá e você é uma pessoa desregrada no sexo. Ele anota, é desregrado no sexo. Com tudo anotado, eles vão para uma coisa chamada escola de obsessores. E nessa escola de obsessores, o que é que eles fazem? Veja, ele pega todos os desejos básicos do cidadão, as falhas básicas que você tem, nós temos, todos nós temos, tá? Todas as imperfeições morais que você tem, todas as besteirinhas, aspas, que você acha que é besteirinha, ele anota tudinho. E ele começa a estimular o que você já tem. Ninguém é obsidiado se não tiver um defeito base, uma disfunção moral. Obsessor nenhum vem se você não chama. Então, por favor, não venha com conversa. Não, cara, e como é que a gente cura esse tipo de defeito básico? Vencendo esses maus pendores, que é exatamente o que o espírita faz. Aí muita gente diz assim, como é que tu trabalha isso? Organizando. Porque eu já tenho a vontade, todo mundo tem vontade, aqui eu já disse que é intrínseco, faz parte do ser humano, eu quero ajudar, só não sei como. Vou passar para vocês um método maravilhoso. O método administrativo se chama PDCA do bem. PDCA é um instrumento, é uma ferramenta administrativa. PDCA significa planejamento, desenvolvimento, checagem e ação. Planejamento, desenvolvimento, checagem e ação. É a primeira vez que eu venho falar isso aqui no Espiritismo, viu? É uma novidade. Muita gente vai dizer para mim, pronto, agora o homem botou a administração dentro da administração, vai administrar o bem. Eles não administram o mal por lado de lá. Não é melhor administrar o bem aqui? Criar ferramentas para me lembrar de fazer o bem. Então isso é uma ferramenta para você se lembrar. Então o que é planejar? Planejar é você antever uma situação que vai acontecer. Não é assim? Tudo que a gente planeja, você vai planejar uma viagem. Como é que você faz para planejar uma viagem? Você pega os mapas do local onde você vai, compra as passagens, junta o dinheiro, que é o recurso financeiro, etc e tal. Da mesma forma, para fazer o bem, você tem que fazer esse tipo de coisa. Você tem que ver qual é o tempo que você tem para fazer o bem. Você tem que escolher o local. Você tem que... Aí você passa exatamente para o desenvolvimento. Qual é o desenvolvimento? Você escolhe os locais... Você se organiza para estruturar e desenvolver o trabalho ali naquele local. Depois você checa tudo para ver se tudo está de conforme a sua consciência, porque tem que estar de conforme a sua consciência. Não pode ser um bem querendo aparecer. Tem que ser um bem espontâneo. Tem que vir do teu coração. Então você tem que checar tudo. Ei, será que o que eu vou fazer é original, é autêntico? E aí Druso, nesse mesmo livro Ação e Reação, explica muito bem o que é a ação do bem e a ação que é para aparecer. A ação do bem é o seguinte, é tudo aquilo que você faz ao outro sem esperar a recompensa. A ação do mal é tudo aquilo que você faz ao outro esperando recompensa. Não é que seja do mal, é que seja equivocada. Então você checa para ver se o que você vai fazer primeiro tem continuidade. Porque, por favor, não estimule expectativa na cabeça de pessoas
para depois não cumpri-las. O que significa isso que eu estou dizendo? Você diz assim, olha, a partir dessa semana, gente, eu vou vir toda semana, um dia por semana aqui na Casa São Francisco de Assis, a Casa dos Pobres, eu venho para conversar com os velhinhos, para ler uma historinha para eles. Aí o propósito é fantástico, é exatamente o desenvolvimento. Você foi lá, se propôs. Aí qual é o próximo passo? É exatamente a checagem. Eu tenho condições realmente de fazer isso? Antes de prometer ir lá toda semana, eu tenho tempo para fazer isso, porque o serviço do bem fica ali esperando. Na casa espírita, quando nós vamos aplicar os passes e tal, os passes magnéticos no hospital espiritual, nós dependemos sim de cada trabalhador daquele vir, porque senão a gente não tem condições de atender o povo lá fora. Então, as pessoas que se propõem a vir, precisam ter responsabilidade pessoal perante aquelas almas, aqueles espíritos que estão vindo aqui para se tratar. Isso se chama caridade. Checar a própria ação. Eu estou fazendo com um pé no chão, sabendo que vou dar continuidade, ou eu estou fazendo e depois vou desistir e deixar todo mundo na mão? Os velhinhos vão ficar esperando a historinha da semana e eu não vou. Sem justificativa nenhuma. Porque eu tomei uma. Porque apareceu uma diversão. Entenda, o serviço do bem é responsabilidade sua. E é porque você quer fazer. Não é uma obrigação. Por favor, entendam isso. Não é uma obrigação. Ninguém está lhe obrigando. Você se dispôs porque quis. É um trabalho voluntário, um serviço voluntário. Então, se você se propôs a fazer, por favor, faça. Do it. Faça. E aí vem o último passo. Você vai para a ação. E a ação é exatamente isso. A ação é exatamente fazer o que você planejou, desenvolveu, checou para ver se estava tudo certo, e aí você vai para a ação, vai lá e começa a fazer. Aí você diz assim, mas Wagner, eu não sei bem o que fazer. Então vamos para o próximo passo da administração do bem. O próximo passo é listagem de boas ações. Eu estou colocando algumas boas ações aqui, mas tem tantas. Porque quando a gente fala em caridade, a gente só pensa em dar comida e agasalho. Esquece das outras ações do bem que você faz no dia a dia. Porque é o seguinte, não é só ir na casa dos pobres. Você tem que se vigiar de segunda a segunda. Tomar conta do seu eu de segunda a segunda. É uma administração pessoal do tempo. Gente, a gente passou várias encarnações, várias vidas treinando o mal. Para você treinar o bem, tem que ser uma coisa obstinada também. Muita gente diz assim, meu Deus, Chico Xavier era maravilhoso, aquela paz só fazia o bem. Treinou durante 70 anos. Lógico que ele era bom nisso. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica, já diz o jargão administrativo. Então, quanto mais você pratica, mais bondoso você fica. Quanto mais você pratica o bem, quanto mais você desenvolve coisas positivas, mais a espiritualidade te ajuda. Porque você sente aquela coisa gostosa, aquela satisfação, aquela sensação do dever cumprido. Aquele dormir, botar a cabecinha no travesseiro e dizer assim, puxa vida, eu vou dormir tranquilo, porque hoje eu não falei mal de ninguém. Eu atravessei uma velhinha, eu dei o lugar a uma pessoa no ônibus, mas eu não fiz por amostramento, tá? Porque tem gente que faz esse tipo de coisa para se amostrar, para desafiar o outro, porque não fez. Um outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, eu estou tão triste com fulano de tal, porque eu perdoei e ele não perdoou. Eu digo, moça, quer dizer, você deu o perdão esperando o perdão dele? Dê o seu perdão. Você está esperando o perdão do outro para poder se sentir bem? Não, moça, não é assim não. É não, eu digo não.
O perdão você dá, e os outros que deu o perdão deles. Se ele não deu, o problema é do outro. O seu está resolvido, se você está dando o perdão mesmo. Mas se você está dando o perdão, esperando que o outro, que é seu irmão, pronto, você perdoa seu pai por algum mal feito que aconteceu. O seu irmão também sofreu, mas aí você está dando o exemplo. Eu estou perdoando meu pai. Aí eu fico chateado com meu irmão, danado da vida, porque ele também não perdoou. Eu digo, não, moça, não é assim não, que é isso. Fica chateada não. Fique orgulhoso, orgulhosa, porque deu o perdão. O perdão é da sua conta e do seu rosário. Está entendendo? Às vezes é assim, a gente faz o bem e espera que o outro faça também. Faça também, por favor, vá lá, faça lá. Não, faça o seu. Eu mesmo lá em casa é o seguinte: primeira coisa que eu faço é o bem à minha família, porque tem que começar de casa. Você tem que dar atenção aos seus filhos, você tem que atender bem sua esposa em casa, ser uma pessoa mais afável, mais tranquila. Tem problema? Tem, gente. Quem é que não discute em casa? Quem é que não tem problema com o esposo, com a esposa? Não estou dizendo que aqui é uma fantasia, uma ilha da fantasia, que tudo vai ser maravilhoso de agora por diante. Não é isso não. Todo dia eu tenho bronca. O grande lance é a gente saber superar essas broncas e começar de casa. Quando eu saio, eu já contei essa história aqui, eu vou levar às vezes meu filho no colégio, e às vezes eu vou de carro. Uma vez eu saí de carro, eu já contei isso aqui, saí de carro, parei na frente da garagem do rapaz. Qual foi o bem que eu fiz nesse dia? Primeiro foi um mal, eu parei na frente da garagem dele. Eu tive inconsciência. Mas quando ele saiu bravo de lá, prestes a me matar, eu imediatamente contornei o problema, porque eu contei até 10, é a história do contar até 10. E o palavrão que ele chamou comigo, eu não retornei. E eu disse, o senhor está com toda a razão. Quando foi no outro dia, aí ele apareceu, eu estava no carro, já fora da garagem dele, e eu vi aquele cara vindo por aqui, a gente não nota, né, quando alguém vem. E o cara vindo por aqui, eu digo, pronto, agora eu vou apanhar. Cacete vai comer. Agora eu estou atolado, né? Aí eu esperei o cara se aproximando assim. Quando ele chegou na minha janela, eu olhei para ele assim, eu digo, lá vem um burro, né? Ele olhou para mim e disse, eu queria conversar com você. Eu digo, eu não parei na sua garagem mais não. Aí ele disse, não, senhor, não é isso não, eu vim lhe dar os parabéns, porque naquele dia eu estava muito estressado. Eu já vinha pensando, que você vai alimentando uma raiva, né? A raiva é assim, você vai dando ar a ela. Dando ar, e quando você pega bem muito ar, aí você descarrega no primeiro que fizer alguma besteira com você. Então ele disse que já vinha observando que várias pessoas estavam parando ali, e que várias vezes ele tinha vontade de sair e não conseguia sair, mas ele tinha paciência porque até hoje não tinha acontecido nada. Mas ele disse, no dia que acontecer, eu esculhambo com um. Aconteceu comigo, viu? O baixinho aqui foi que foi a vítima da história. A vítima não, porque eu estava errado mesmo, eu estava parando na frente da garagem dele. Ele disse, moço, quando eu fui sair, eu estava saindo porque estava com emergência, minha filha estava passando mal. Então por isso que eu disse aquilo com o senhor, mas eu errei, porque eu não devia ter lhe ofendido não. O senhor foi uma pessoa tão boa. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tinha tanto palavrão para dizer a ele também. Eu estava cheio de palavrão, engatilhado para dizer a ele também, né? Mas na hora eu digo, vou fazer um bem. Em vez de chamar o palavrão que eu estou pensando, que eu estava. Qual é a diferença do espírita? É exatamente porque a gente conta até 10. E a gente pensa em todas as consequências energéticas que podem nos atingir por conta de uma palavra errada, por causa de uma agressão. Oi? Fundamental. Mas na hora eu precisava dizer alguma coisa, porque às vezes você, num silêncio, é como se você estivesse desdenhando do outro. Como quem diz, ele não sabe de nada. Entendeu? Então eu tive que dizer a ele, senhor, o senhor tem toda a razão. Olha, isso me custou. Juro a você. Me custou.
gostou, porque é o orgulho da gente, a vaidade da gente está tomada ali, a gente fica irritado, você fica irritado com o outro gritando com você. Veja só, de manhã, 7 horas da manhã, o cara gritando com você. Mas tudo isso com o erro criado por você. Fui eu que criei o erro. Aí é que vem a consciência espírita. Você olha e diz assim, não é a consciência espírita, tá? Quando eu digo a consciência espírita é porque a gente segue ipsiliteri a moral do Cristo. A gente segue direitinho. Não tem esse negócio de, não, o que for conveniente para mim tá bom, mas o que não for eu faço errado. Não tem isso com a gente. O espírito tem tanta responsabilidade em cima do espírito por conta disso. Porque não tem alívio, não tem mais ou menos. Para a gente não tem mais ou menos. Ou faz o bem, ou então está atolado. Então tem aqui uma listinha de listagem de boas ações para vocês. Olha aqui, ó. Primeiro, visita a doentes, doação de tempo para algumas organizações não governamentais, doar sangue. Doar sangue, às vezes tem campanha de sangue, você não vai lá doar. Ah, Wagner, eu tenho medo. Meu Deus do céu, que tempo você tá? Pelo amor de Deus, tem gente que tem medo ainda hoje, porque vai ficar faltando sangue para ele. Deixa eu comunicar uma coisa para vocês. O sangue que você dá, em apenas 2, 3 dias, está todo recuperado no seu organismo. Porque se multiplica. É até bom. É, lógico que é bom. Lógico que é bom porque renova. Quer dizer, as células produzem mais sangue, mais fluxo sanguíneo em você. Você melhora a sua saúde doando sangue. E você fez um bem maravilhoso. Ajudar a cuidar de idosos. Como esse caso de ir na casa de São Francisco de Assis, contar uma história. Conversar com ele. Não vai contar história, não vai conversar com eles. Aqueles velhinhos são extremamente carentes. Se você chegar lá, você chora com as histórias que eles contam de ingratidão dos filhos. O filho pega, ele cuida da vida todinha do filho, e o filho pega, joga ele lá na casa de São Francisco de Assis, para morrer abandonado. Você pergunta a uma criatura daquela, quanto tempo o senhor não recebe uma visita do seu filho? Ele diz, meu filho, faz uns 6 meses. Como assim? Como é que uma pessoa que te trata a vida todinha, tu abandona ele lá? Eu não quero julgar aqui. Mas o coitado está lá. Então ele quer apenas alguém que converse com ele. Quantas vezes nós visitamos a casa de São Francisco de Assis e a gente sai chorando de lá. E muito. Porque é de cortar o coração. Mas você não quer se incomodar com isso. Porque seu negócio é material. Você quer curtir a vida. Vai, eu quero lá saber de tristeza. Mas minha filha, deixa eu dizer, para a gente ter alegria na vida, a gente precisa entender os problemas dos outros, porque um dia a gente vai passar. A gente não está aqui de férias, não. O mundo não é uma fantasia, não. Isso aqui é uma escola para a gente aprender e evoluir. Prestem atenção nisso, evoluir. E para evoluir, nós precisamos ter contato com a realidade. Estender a mão. Você não se sente mal. Duvido se você vai se sentir mal. Você se sente gratificado por ter passado ali alguns momentos doando um pouquinho do seu tempo para aquelas criaturas que estão tão carentes. Outra coisa, ajudar a cuidar de crianças. É o mesmo processo. Porque diz que são 2 fases onde você está carente e precisando de alguém. É quando você está criança e quando você está velhinho. Não é assim? Depois, não desejar coisas ruins ao próximo, tratar bem as pessoas da família, não ser maledicente, fazer campanha do quilo, atendimento fraterno, doar alimentos e agasalhos, etc. Isso é uma listinha que você faz. Pega um papel. Estou dizendo aqui para o pessoal da internet também, pega um papel aí, onde vocês estão. O que é que eu posso fazer? Veja, são coisas dentro da sua possibilidade, porque o bem está dentro da sua possibilidade e do que você gosta, você gostaria de fazer isso. Quer dizer, vem do coração, vem da sua alma, é interno. Então, faz uma listinha, isso aqui é um exemplo só, eu não estou dizendo que faça isso não, se puder fazer, faça. Mas não estou dizendo que faça isso, isso é só um exemplo, são exemplos do que você pode fazer. Que não é só doar agasalho e alimento, não, fazer caridade. Para ser um homem de bem.
Um homem de bem, quando a gente diz homem de bem, é uma mulher de bem também, né? Lógico. Então tem outro instrumentozinho, que aí você pega, faz uma lista de coisas boas que você poderia fazer, e você trabalha o que a gente chama de quadrante de prioridades do bem. Nesse quadrante de prioridades, você vai fazer o seguinte: pegar essa lista de coisas que você fez do bem e vai separar nesse quadrante faça já, faça você. E vai colocar os principais, os que você acha urgentíssimo e que tem gente precisando e que você está precisando também para poder curar a sua cabeça, porque a cada bem que você faz, você se afasta da depressão. Cada coisa boa que você faz, você se afasta da tristeza. A cada coisa boa que você faz, você se afasta da reclamação. Você não reclama mais, porque ao contato que você tem com a tristeza humana, você fica alegre. Você diz assim: meu Deus, eu sou um felizardo, gente. Eu ando reclamando, eu tô doido, é. Então você pega, bota assim as principais que vai te impactar. E aí você passa para o próximo. O próximo instrumento é maravilhoso. É o chamado cronograma. Então vamos imaginar que eu coloquei naquele quadrante de cima as principais coisas do bem, as principais ações do bem que eu ia realizar. Aí eu chego de segunda a sexta-feira. Eu não estou contando sábado e domingo, mas se você puder contar com sábado e domingo também é maravilhoso. Aí você coloca uma ação que você quer fazer. Por exemplo, aqui nós temos o nosso hospital espiritual. Então, segunda-feira, vou participar do hospital espiritual sendo um trabalhador da casa Chico Xavier, do grupo de estudos Chico Xavier. Na terça-feira, eu vou visitar um idoso. Na quarta-feira, eu vou fazer... Tem que ser uma coisa... Faça uma coisa... Juro a você, não tem depressão no mundo que lhe alcance. Se você fizer isso aqui, semana por semana, isso vai treinando sua cabeça a fazer coisas positivas. Você se afasta de coisas negativas. Wagner, como é que tu te afastasse do alcoolismo? Justamente assim. Eu peguei minha semana de segunda a domingo, porque eu não paro nem um dia. Mas Wagner, tu não fica com tua família? Aqui, ó. Assistência familiar. No domingo, eu estou disponível. Eu venho aqui, arrumo o Chico junto com o Dejan e tal. Quando a gente sai daqui, já sai de 8h30, 9 horas, não atrapalha nada. Chega em casa, o povo ainda está dormindo. Eu ainda vou correr, dou uma corrida ali na avenida, tal, volto, tomo um banho, troco de roupa, estou pronto para os meninos. Agora vamos para o shopping, vamos para... Isso é fazer uma caridade também, porque é o seguinte, você precisa dar assistência à sua família. Você não pode também virar um benemérito para fora e um desleixado para dentro da sua família. Você precisa fazer o bem em todas as partes. Percebem isso? Então, na realidade, gente, fazer o bem dá esse retorno maravilhoso. Para encerrar a nossa palestra, porque hoje eu vou precisar encerrar um pouquinho antes para poder a gente se concentrar, que eu vou ter que entrar e dar os passes, aplicar os passes junto com o Tiago. Eu vou contar uma história para vocês que é maravilhosa. No século XIX, uma família muito rica da Inglaterra foi para o interior da Escócia para fazer uma passagem, passar no verão uma época. Na Inglaterra se costuma fazer muito isso. E eles, ao chegarem lá, tinha uma piscina. Que a piscina, não pense que piscina tem agora há pouco, não. A piscina tem desde Roma. Né? Então tinha uma piscina na propriedade. E eles iam passar todo o final de semana. No terceiro dia, porque eles chegaram lá desde quinta, passaram sexta, sábado, no domingo, houve uma tragédia. A criança da família Churchill, um menininho chamado Winston Churchill, que depois viria a ser o primeiro-ministro da Inglaterra, o homem que livrou o mundo
do nazismo, porque foi através dele que tudo se deu, combate ao nazismo. O homem que estimulou a Inglaterra a sorrir na hora das piores coisas, a resistir. Esse homem estava se afogando e ele era bem pequenininho. O povo estendia a mão, ficava com medo de pular na água para não se afogar também. Nisso, o filho do jardineiro, do tamanho do pequenininho que estava se afogando, pulou e salvou o menino. O Lord Churchill, o pai de Winston Churchill, perguntou à criança, ao jardineiro: amigo, o que eu posso fazer por esse seu filho? O que é que ele quer? Porque ele fez uma coisa maravilhosa, salvou meu filho. O jardineiro disse: eu não quero nada. Qualquer um faria isso. Mas aí o seu Churchill disse: não, eu insisto, eu quero saber o que é que eu posso fazer. Pois então eu vou lhe contar um sonho que ele tem. Ele disse: qual é o sonho que ele tem? Se ele sonha em ser médico, desde que se entende por gente, começou a falar, disse que quer ser médico. Pois está prometido. Seu filho será médico. Pagou os estudos da criança. O menino se formou em medicina. E aí, em determinada época da guerra, em 1941, Churchill adoece, pneumonia gravíssima. Anunciado, por favor, que venha o melhor médico da Inglaterra salvar o Sr. Churchill, que está aqui no Oriente Médio. E dessa ele não sai, se não vier uma pessoa muito competente. Esse médico tinha descoberto uma coisa chamada penicilina. Principal droga que combate a pneumonia. Foi e curou o Sr. Churchill. E Churchill disse: poucos homens na vida têm o privilégio de ter salvo 2 vezes pela mesma pessoa. Então veja, esse cidadão, esse médico, ele ainda curou muita gente, porque ele inventou muitos antibióticos, porque o antibiótico surgiu com ele, e ele conseguiu reverter vários casos, salvou muita gente no mundo, por conta de uma ação do bem. Primeiro, a dele de ter salvado a criança. Veja que não existe sorte ou coincidência, existe sincronicidade. Sincronicidade. Um ajudou o outro ajudou um, que ao ficar muito bem pôde ajudar novamente. O mundo é de auxílio. O mundo não é de competição. O mundo é de colaboração, de doação. Quando eu não estendo as mãos para o meu próximo, eu estou condenando o meu futuro como pessoa. Eu estou me anulando como cidadão universal, porque eu sou cidadão universal, eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito imortal. Então tudo que eu faço nesse mundo vai repercutir para a minha evolução espiritual no futuro. Percebam isso. Tudo que nós fazemos, que nós praticamos aqui nessa terra, influencia diretamente e proporcionalmente no seu futuro. O passado não existe. Bota isso na cabeça, só existe para você tirar lições do passado. O que existe é o presente, para você fazer agora, é urgente, é hoje, não é para amanhã, porque amanhã é futuro, também não existe. Tudo que você tem que fazer é plantar boas sementes para colher bons frutos no futuro.
E os bons frutos só vêm com as boas ações. A partir do momento em que você estende a mão, faz coisas boas, o mundo te recompensa. Deus te recompensa. Não é porque você espera a recompensa. Porque o Churchill nem lembrar mais, lembrava. Daquela criança que tinha tirado ele. Aliás, eu acho que ele nem sabia. Mas eu acho que o pai contou, né? Porque ele disse isso. Poucos seres humanos tiveram a oportunidade de agradecer 2 vezes a quem lhe salvou a vida. 2 vezes. E esse cidadão não só salvou a vida de Churchill, né? Salvou a vida de milhões, tanto através dos antibióticos, como colocando de volta em ação o principal ator, o inglês mais influente do mundo, o mais importante cidadão que reconstruiu o orgulho de uma nação inteira e deu a possibilidade ao mundo de não cair nas mãos dos nazistas. Então você veja que história maravilhosa para a gente pensar, refletir e jamais esquecer que tudo que a gente faz aqui se repercute ou se reflete num futuro muito próximo. Pode acontecer com você. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu.